O silêncio de Deus. Primeiro ato: a noite e o silêncio. Há noites em que até o céu parece prender o fôlego. Noites em que o tempo se curva diante do que está prestes a acontecer. Assim era a noite no Horto das Oliveiras. O jardim dormia sob a lua pálida de Jerusalém. As oliveiras antigas se erguiam como guardiãs silenciosas, e o vento fazia dançar suas folhas prateadas. O ar trazia o perfume da terra úmida e o som distante do silêncio. Entre as sombras caminhava o Filho de Deus, sozinho. Cada passo de Jesus era como um eco entre o tempo e a eternidade. O manto tocava o solo e cada respiração parecia carregar o peso de 1000 destinos. Naquela noite, o amor tinha um rosto humano, e esse rosto estava cansado. Jesus levantou os olhos para o céu. O mesmo céu que havia testemunhado seus milagres, agora o via na mais profunda solidão. Os apóstolos estavam próximos, mas vencidos pelo sono. Pedro, Tiago e João repousavam, sem entender a dimensão do que estava para acontecer. Com ternura na voz, Jesus lhes disse: "A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 38. Nenhuma resposta, apenas o vento. Jesus então se afastou um pouco mais, caminhando sozinho pelo jardim. Ajoelhou-se. A terra fria acolheu o peso do corpo e da alma do Salvador. O Filho de Deus dobrava os joelhos diante do Pai. Com voz serena, ele começou a orar. "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 42. As palavras subiram como incenso ao céu. Não havia rebeldia em sua voz, mas confiança. Não havia medo que anulasse o amor, apenas o amor que abraçava o medo. O silêncio do jardim se tornava quase palpável. Era como se a própria criação esperasse a resposta dessa oração. O horto não oferecia conforto, mas verdade. O coração humano de Jesus sentia o que todo ser humano já sentiu: a solidão, o peso da dor, o medo do futuro. Mas mesmo assim, ele escolheu permanecer. Ele curvou a cabeça, as mãos tocaram a terra, e no chão entregou não apenas seu corpo, mas toda a vontade humana. Lágrimas desciam pelo seu rosto silenciosas, e cada uma parecia sussurrar: "Por amor, eu aceito." Os apóstolos continuavam dormindo, e Jesus orava. As palavras eram simples, mas cheias de eternidade. "Pai, se possível, afasta este cálice, mas não a minha vontade, e sim a tua." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 39. O corpo de Jesus começou a estremecer. O coração apertava e a agonia se tornava visível. Era o peso dos pecados do mundo inteiro tocando o coração do Redentor. Estando em agonia, orava com mais insistência, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam por terra. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 44. A terra do Getsêmani se tornava testemunha silenciosa do amor mais profundo já visto. Nenhum olhar humano estava ali, mas o céu inteiro observava em reverência. Um anjo apareceu para consolá-lo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 43. Não para afastar a dor, mas para sustentá-lo na entrega. Consolar não é retirar o peso, é oferecer força para carregá-lo. Jesus não recuou. O amor não recua. Mesmo em meio à agonia, ele se levantou, renovado pela presença do Pai. Ele voltou até Pedro, Tiago e João. Encontrou-os dormindo outra vez. "Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 41.
Os discípulos não sabiam, mas o mundo estava prestes a mudar. Enquanto dormiam, a salvação estava sendo selada em silêncio. Jesus afastou-se novamente. Ajoelhou-se mais uma vez e orou com a mesma entrega. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 42. A dor crescia, mas a fé crescia junto. A noite estava escura, mas dentro dele havia luz. O amor o sustentava. As gotas de suor misturadas ao sangue caíam sobre a terra. Cada uma delas dizia: eu aceito, eu amo, eu permaneço. Não havia multidões, nem aplausos, nem testemunhas humanas, somente o Filho e o Pai, e o peso do mundo entre os dois. Naquela solidão sagrada, o plano da salvação foi confirmado. O silêncio de Deus não era a ausência, era a presença que fortalecia. Jesus abriu os olhos, olhou para o céu e no meio das sombras viu apenas fidelidade. O Pai estava ali, e isso bastava. Ele se levantou, os joelhos marcados de terra, o rosto molhado de lágrimas e suor. Mas os olhos brilhavam com a certeza de quem ama até o fim. A decisão estava tomada, o cordeiro estava pronto. E o amor, mais uma vez, venceu o medo. Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículo 46. O jardim volta ao silêncio, mas dentro do silêncio há redenção. Porque naquela noite o céu se inclinou sobre a terra e o amor venceu antes mesmo da cruz. Segundo ato, a solidão do Salvador. A noite avança sobre Jerusalém. O vento que desce do Monte das Oliveiras traz o frio que corta o silêncio. No Horto das Oliveiras tudo dorme, mas o Filho do Homem permanece desperto, orando, sentindo, suportando. Ele está de joelhos. A luz da lua toca o rosto cansado e revela o suor que brilha como pequenas lágrimas. O corpo exausto, mas o espírito em plena vigília. A solidão o envolve. Nenhuma voz humana responde. Os amigos dormem e o céu parece distante, mas o amor não o abandona. Apenas se faz silêncio. Com o olhar voltado ao céu, ele sussurra uma prece. E o que brota de seus lábios é a oração mais humana e divina já pronunciada. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essas palavras estão nas Escrituras, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 42. E nelas repousa o mistério da obediência perfeita. A solidão de Jesus não é abandono. É o espaço onde o amor é provado e purificado. É o instante em que o céu observa o Filho abraçar o sofrimento da humanidade inteira. Ele ora com mais insistência. Os joelhos pressionam a terra fria, as mãos tremem e o coração pulsa em descompasso. Mas sua voz continua doce, mesmo cansada, ainda é prece. O Evangelho nos mostra esse momento com simplicidade e poder. Ali, o Filho de Deus não usa milagres, não convoca anjos, não se defende, apenas ora. E no silêncio da noite, o Pai escuta. Nenhum amigo desperta, nenhum conforto terreno chega. E ainda assim, ele não se levanta para ir embora. Ele permanece. Porque o amor verdadeiro é aquele que não foge da dor, mas a atravessa com fé. Jesus volta o olhar para os discípulos. Pedro, Tiago e João continuam adormecidos, vencidos pelo cansaço. A cena é humana e triste. E com ternura na voz, ele os chama. Com compaixão, Jesus pronuncia as palavras que o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 41, nos recorda com precisão. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras atravessam o tempo e chegam até nós como um aviso de amor. Mas eles não escutam.
O sono é pesado, o corpo é fraco. E Jesus entende. Ele conhece a fragilidade humana e a assume em silêncio sem condenar. Mais uma vez, o Salvador se afasta. Mais alguns passos, mais sombra, mais solidão. O rosto está molhado de suor e lágrimas. O coração carrega o peso do mundo, mas os olhos continuam voltados ao céu. No interior do jardim, ele se ajoelha novamente. A voz é baixa, mas firme, e repete a mesma entrega. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Essas palavras estão escritas no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 42. E nelas está contida toda a obediência do Filho. O vento sopra, as folhas se movem e o jardim inteiro parece escutar. O céu está quieto, mas o silêncio de Deus também é resposta. É o modo como o Pai envolve o Filho e o sustenta no invisível. A oração continua, mais longa, mais intensa, mais profunda. O corpo de Jesus começa a fraquejar, mas a alma se mantém acesa. A dor cresce e, junto dela, o amor. Então, entre as sombras do horto, algo se transforma. Uma luz tênue surge, o ar parece aquecer e uma presença se aproxima. As Escrituras nos contam que um anjo apareceu para confortá-lo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 43. Mas na voz do narrador entendemos o que isso significa. O consolo não veio para afastar o sofrimento, mas para dar força ao amor que não desiste. A luz do anjo ilumina o rosto do Salvador. É uma luz suave, quase imperceptível, mas cheia de paz. Jesus sente a presença divina envolvê-lo e, mesmo sem palavras, sabe que o Pai está ali. Essa consolação não remove o peso, apenas o torna suportável. Não substitui a dor, mas transforma o sentido dela. Agora, o que era angústia se torna fidelidade. O que era solidão se torna comunhão. Jesus ergue o rosto. A respiração é lenta, mas firme. Os olhos brilham com lágrimas e fé, e o coração que antes tremia agora se acalma em obediência. O horto inteiro parece envolto por reverência. O ar, a terra, as árvores, tudo se curva diante do que está acontecendo. O amor está vencendo o medo. O filho se levanta, os joelhos marcados pela terra, o corpo cansado, mas a alma em paz. O céu, ainda silencioso, testemunha o maior ato de confiança já vivido por um homem. Jesus volta aos discípulos. Eles continuam dormindo, mas agora ele não tenta mais acordá-los. A hora chegou. Com serenidade, ele diz as palavras registradas no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 45. Ainda dormis e repousais? Eis que chegou a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O som da noite parece desaparecer, as palavras de Jesus pairam no ar, pesadas e sagradas. O jardim inteiro se cala. Ali, a oração termina, mas a entrega apenas começa. O Horto das Oliveiras deixa de ser apenas um lugar, torna-se o primeiro altar da redenção. O Filho venceu a solidão, venceu o medo e transformou o silêncio em confiança. Terceiro ato, a agonia e o sangue. O jardim está imóvel. O tempo parece parar, como se o universo inteiro prendesse o fôlego. A lua, coberta por nuvens, lança uma luz pálida sobre o rosto de Jesus. E ali, no meio das árvores antigas, o Filho de Deus sente o peso do mundo inteiro. Os joelhos pressionam o chão úmido, as mãos se apoiam na terra fria. E o coração humano do Salvador bate acelerado, como se lutasse para continuar. Nenhum homem poderia compreender o que ele estava sentindo. Não era apenas o medo da dor física que viria, mas o peso invisível da separação entre o amor e o pecado. Ele sente cada dor humana, cada traição,
cada lágrima, cada vez que o amor seria rejeitado na história. Tudo isso pesa sobre ele agora. O silêncio é quebrado apenas pela voz trêmula de Jesus, que ora em desespero e amor. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essas palavras estão nas Escrituras, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 42, e revelam o mistério do Filho que escolhe confiar, mesmo quando o céu parece distante. O corpo começa a fraquejar. A tensão toma cada músculo, o rosto se inclina, a respiração se torna pesada, é a agonia. Os evangelhos nos dizem que ele orava com mais insistência, que a dor aumentava a fé e o medo se transformava em entrega. Essa insistência é a lição do Getsemane. Orar, mesmo quando o coração sangra. Jesus sente o peso do cálice que aceitou beber. A solidão agora é total. O céu está em silêncio, mas o amor fala através do sofrimento. A Escritura descreve esse momento com palavras eternas, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 44. E estando em agonia, orava com mais insistência, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam por terra. Essas gotas que tocam o solo do horto são o primeiro sangue derramado pela salvação. Cada gota fala mais alto que 1000 palavras. O chão sagrado do Getsemane se torna o primeiro altar da cruz. O sangue mistura-se ao suor e a terra o acolhe. O Filho de Deus se entrega sozinho, em silêncio. E no invisível, o céu inteiro o contempla. O rosto de Jesus está inclinado, os olhos semicerrados. A dor é tamanha que o corpo estremece, mas o espírito continua firme. Ele não se revolta, não acusa, não foge, apenas ama, porque o amor é mais forte do que o medo. A noite parece mais escura, mas o brilho da obediência ilumina o coração do Salvador. Ele sente a presença do Pai, não nos sentidos, mas na fé. É assim que Deus se manifesta quando o sofrimento parece insuportável, não tirando o cálice, mas dando força para bebê-lo. O anjo ainda está ali. A presença celestial permanece silenciosa, como um reflexo de paz entre as sombras. E Jesus, sustentado por essa luz, continua a oração. As palavras agora são mais lentas, quase um sussurro. Pai, nas tuas mãos. A voz falha, mas o coração repete em silêncio. Seja feita a tua vontade. O horto se torna templo, o chão, altar, e a oração, sacrifício. A cada respiração, ele reafirma o amor. A cada lágrima, renova a obediência. A cada gota de sangue, cumpre o que prometeu. O vento sopra, leve e contínuo. O jardim parece chorar junto com o Salvador. A natureza se curva em reverência. As nuvens se movem. Um clarão distante corta o céu. Talvez um relâmpago, talvez o próprio tempo reagindo à dor do Criador. Mas Jesus permanece ajoelhado, firme, até o fim da oração. Então, devagar, ele ergue o rosto. Os olhos estão marejados, mas há serenidade. O semblante cansado se ilumina com uma paz profunda. A decisão está selada. O amor venceu a hesitação. A fé venceu o medo. O Cordeiro de Deus está pronto. Lentamente, ele se levanta. Os joelhos marcados, as mãos sujas de terra e sangue, o corpo frágil, mas a alma em perfeita comunhão com o Pai. Agora, ele sabe, o caminho da cruz começou. E mesmo que ninguém entenda, ele o seguirá até o fim. A voz se ergue uma última vez, firme e amorosa. Pai, seja feita a tua vontade. E o céu, em silêncio, aceita a oferta. A luz do anjo desaparece lentamente. A noite volta ao seu estado natural, mas o jardim já não é o mesmo. Aquele solo agora carrega o sangue da nova aliança. Ali, na escuridão do Getsemane, o amor redimiu o medo. A fé venceu a dor e o sangue do Salvador começou a traçar o caminho da cruz. Quarto ato, o consolo do anjo.
A noite ainda cobre Jerusalém, mas algo muda na respiração do horto. O ar que antes pesava como ferro, agora se torna leve, quase sagrado. Há um silêncio novo, não o silêncio do abandono, mas o silêncio que precede a consolação. Jesus está ajoelhado, imóvel. O corpo ainda treme, o suor e o sangue ainda escorrem, mas o olhar se volta para o céu com um brilho diferente. O filho sabe que foi ouvido, e mesmo sem palavras, o pai responde. Entre as sombras do jardim, uma luz suave começa a surgir. Não é forte como o sol, nem fria como a lua. É uma luz viva, quente, serena, como o abraço do próprio Deus. As Escrituras nos contam que, neste instante, apareceu-lhe um anjo do céu para o confortar. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 43. O anjo não traz espada nem voz de trovão, não vem em glória, mas em ternura. É o mensageiro do consolo, enviado não para mudar o destino, mas para fortalecer o coração que o aceitará por amor. Jesus permanece de olhos fechados. Sente a presença se aproximar como brisa. O calor da luz toca seu rosto e o jardim inteiro parece parar. A voz do narrador acompanha o movimento do céu. A terra, antes coberta por trevas, começa a se iluminar de dentro para fora. O anjo se ajoelha ao lado do Salvador. Não fala, porque há consolos que não precisam de palavras. Jesus inspira lentamente. A dor ainda está lá, mas algo dentro dele se acalma. É a força do amor sendo reacendida pelo próprio amor. O anjo o envolve em silêncio, e por um instante, o horto parece o coração do universo, onde o humano e o divino se tocam sem ruído, apenas em luz e compaixão. As lágrimas de Jesus continuam caindo, mas agora não são apenas de sofrimento. São lágrimas de aceitação, de quem compreende que a cruz não é derrota, mas caminho. O anjo ergue os olhos para o céu e contempla o Pai. É como se o céu e a terra se encontrassem ali, entre as oliveiras. Nenhum som se escuta além da respiração de Jesus, misturada ao canto distante do vento noturno. O Filho do Homem fala ao Pai novamente, e suas palavras são as mais puras que um coração pode dizer. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículo 46. Mas desta vez, a frase não é despedida, é confiança. Não é o fim, é renascimento. A entrega se transforma em comunhão e o sofrimento em fé inabalável. O anjo se aproxima um pouco mais. Com gestos invisíveis, parece erguer o Salvador, não para libertá-lo da dor, mas para sustentá-lo dentro dela. Jesus abre os olhos. Aquela luz o envolve, e por um instante, a dor e o amor parecem a mesma coisa. O olhar se eleva, e o céu, em resposta, se abre em silêncio. O Evangelho não descreve o que o anjo disse, porque talvez o consolo divino não precise ser ouvido, apenas sentido. O que importa é que, depois dessa visita, o Salvador se levantou em paz. E é essa paz que agora se espalha pelo horto. As árvores imóveis parecem curvar-se. A natureza reconhece o mistério que acontece entre elas. O vento muda de direção, trazendo o perfume distante das flores da madrugada. Jesus ergue-se lentamente. A luz do anjo ainda o envolve como véu. Cada passo dele agora é diferente. Não de um homem que carrega medo, mas de um Deus que carrega propósito. Ele caminha até os discípulos. Ainda dormem. O amor olha para eles e sorri com misericórdia. Não há mágoa nem tristeza, há compreensão. Eles são homens, e ele, o Redentor. Jesus observa o céu. O orvalho cobre as folhas e brilha sob a luz da lua. A madrugada se aproxima, e com ela os passos que o entregarão. Mas o coração do Salvador agora está em paz. Assim como o anjo consolou Jesus, Deus também envia anjos silenciosos ao coração humano. Nem sempre os vemos, mas sentimos quando o medo dá lugar à fé, quando a dor se transforma em entrega.
E naquele instante o anjo desaparece, não em clarão, mas em quietude. A luz que o cercava se dissolve entre as árvores, como se tivesse entrado no próprio coração de Jesus. A presença divina cumpriu seu propósito, fortalecer o Filho para o que viria. O céu não o libertou da cruz, apenas o preparou para atravessá-la com amor. Jesus volta a ajoelhar-se por um momento. Os olhos se fecham, e o que antes era angústia se torna oração serena. A alma encontra repouso dentro da vontade do Pai. A partir daquele instante, o destino da humanidade está selado. Não pela força, mas pela obediência. Não pelo poder, mas pelo amor. As palavras que Jesus dissera no início da noite agora se cumprem em plenitude. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 42. Essa oração é o coração do Getsêmani. É o sim que salva o mundo. É o momento em que o amor vence o medo e a fé vence o silêncio. Jesus permanece alguns instantes em silêncio. O vento toca seu rosto e o orvalho frio se mistura ao suor e ao sangue. Mas dentro dele, o fogo da obediência arde como nunca. O anjo partiu, mas deixou em Jesus algo que nenhum sofrimento poderá apagar. A certeza de que o Pai nunca abandona os que confiam. O Filho respira fundo. O corpo está fraco, mas o espírito é indestrutível. Ele se ergue e enxuga o rosto com o manto e volta-se para o caminho que o levará à cruz. A madrugada se abre em silêncio. O céu, antes fechado, agora exibe traços de luz distante. O primeiro prenúncio da aurora toca o horizonte e o horto se enche de uma calma indescritível. Jesus olha para o leste, onde o sol nascerá em poucas horas. A luz que se aproxima é o sinal de que a vontade do Pai se cumpre. E dentro do coração do Salvador, o dia já amanheceu. O amor venceu a solidão. A fé transformou a dor em esperança, e o céu desceu à terra, não para mudar o destino, mas para caminhar com o Filho até o fim. Quinto ato: a luz após a noite. Parte 1. A aurora sobre o horto. A noite começa a perder sua força. O escuro que parecia infinito dá lugar a uma tênue claridade que nasce distante, atrás das colinas. O horto das oliveiras respira devagar, como se o próprio jardim esperasse a chegada da aurora. O chão ainda guarda o perfume do sangue e do suor que caíram sobre ele. Cada gota agora brilha sob a primeira luz do amanhecer, como pequenas estrelas repousando na terra. O sofrimento não desapareceu, apenas se transformou em silêncio. Um silêncio diferente, não de dor, mas de paz. Jesus permanece de pé, o corpo cansado, o olhar tranquilo. A agonia terminou, mas o propósito permanece. O ar ao redor parece mais leve, o vento mais morno. O Filho está pronto. O primeiro som da nova aurora ecoa. Um pássaro solitário canta, como se o céu anunciasse a vitória da luz sobre a noite. Jesus ergue os olhos e observa o horizonte. A linha do dia começa a se desenhar, e a claridade que surge toca o rosto do Salvador como bênção. Há um instante em que tudo parece suspenso. O passado e o futuro se encontram na respiração de Deus. E o Filho, que chorou na escuridão, sorri diante da luz. As palavras que dissera horas antes, Pai, seja feita a tua vontade, ainda ecoam no coração do universo. Agora elas são resposta. Agora elas são luz. Os apóstolos continuam dormindo, sem perceber que o mundo acaba de mudar diante deles. Pedro se move, inquieto no sono. Tiago murmura algo, e João repousa a cabeça sobre a pedra fria. Eles dormem enquanto o tempo desperta. Jesus caminha entre eles. Cada passo é um gesto de ternura. O rosto revela um cansaço que o corpo humano não pode esconder.
mas há algo novo em seus olhos. A certeza de quem já venceu antes mesmo da batalha. Ele se aproxima de Pedro e o observa com carinho. Lembra-se da promessa: mesmo que todos te abandonem, eu jamais te negarei. Mas não há julgamento em seu olhar, somente compaixão. Ele entende a fraqueza humana porque veio exatamente para curá-la. O vento muda de direção, sopra do leste, trazendo o aroma das casas de Jerusalém. Lá, a cidade desperta sem saber o que está prestes a acontecer. Homens acendem fogueiras, mulheres preparam o pão. A vida segue seu curso e a redenção caminha silenciosa entre oliveiras. Jesus volta o olhar para o céu. O rosto ilumina-se com a primeira claridade. O orvalho cai sobre seus cabelos, refletindo a luz nascente. Por um instante, parece que o próprio sol o saúda antes de nascer. Ele sabe que a hora chegou. As palavras que pronunciara ecoam mais uma vez, suaves e firmes. Levantai-vos, vamos, eis que aquele que me trai se aproxima. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículos 45 e 46. As palavras cortam o ar como uma melodia triste e bela. Os discípulos despertam, confusos. O sono pesado se dissolve diante da voz do Mestre. Pedro esfrega os olhos, João se levanta cambaleante, Tiago tenta compreender, e ao longe já se ouvem passos, vozes, o estalar das tochas sendo acesas. O horto, antes envolto em silêncio, começa a encher-se de sons humanos. Sussurros, ordens curtas, o ruído das sandálias sobre as pedras. A noite volta a se mover, mas agora é o homem quem traz a escuridão de volta. Jesus permanece imóvel, não há medo, há serenidade. Ele observa as luzes que se aproximam, cada chama um reflexo do ódio, mas também uma oportunidade de amor. Os discípulos se agitam. Pedro se põe de pé, pronto para reagir. O coração pulsa com o instinto de proteger o Mestre. Mas o olhar de Jesus o detém antes que qualquer espada se levante. A claridade do amanhecer toca o topo das oliveiras. O contraste entre as tochas e o sol nascente cria uma cena que o tempo jamais apagará. De um lado, a luz do mundo que desperta. Do outro, o fogo da traição que se aproxima. Entre os soldados caminha Judas, o rosto tenso, os olhos inquietos. Ele segura firme a pequena bolsa com as 30 moedas, símbolo da barganha que o destino escreveu nas páginas da eternidade. O traidor avança em meio à multidão de armaduras e lanças. Jesus dá um passo à frente. Nenhuma palavra é dita, apenas o olhar. Um olhar que abraça e perdoa antes mesmo da ofensa. Judas sente esse olhar atravessar-lhe o coração. Por um instante, hesita, mas o peso da escolha o empurra adiante. Ele se aproxima. O vento sopra entre os dois, como se o mundo quisesse impedir o beijo. Mas o destino se cumpre. O traidor encosta os lábios no rosto do Filho de Deus, e a história nunca mais será a mesma. Amigo, com um beijo entregas o Filho do Homem? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 48. As palavras não têm rancor. São ternas, tristes, infinitamente justas. Judas recua, e antes que qualquer um entenda o que acontece, os soldados avançam. Pedro reage. Puxa a espada, golpeia o ar e atinge o servo do sumo sacerdote. O grito ecoa pelo jardim, misturado ao ruído das tochas e ao som do ferro. Jesus ergue a mão. O movimento é sereno, absoluto. Deixai e basta. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 51. Ele toca o rosto ferido do homem, e onde havia sangue, a cura. A mesma mão que em breve seria pregada na cruz, ainda encontra tempo para curar quem o veio prender. Os soldados recuam, confusos. O homem curado leva a mão ao próprio rosto sem entender. Pedro baixa a espada, tomado por vergonha e espanto. Jesus o olha com ternura, e aquele olhar vale mais que 1000 palavras. A tensão no ar é densa.
Os soldados se reorganizam. O capitão dá ordens. Correntes tilintam. Mas Jesus não resiste. Dá um passo à frente e pergunta: a quem buscais? Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 4. A voz é firme, clara, cheia de dignidade. Os homens hesitam. Por um momento, ninguém responde. Então, um deles grita: a Jesus de Nazaré! E ele responde, sem mover um músculo de medo: sou eu. Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 5. Ao ouvir isso, os soldados recuam. A força daquelas duas palavras atravessa o ar como um trovão. Alguns tropeçam, outros caem. O próprio Judas sente as pernas fraquejarem. O sou eu ecoa entre as árvores como o nome de Deus pronunciado em voz humana. O amanhecer, enfim, rompe por completo. A luz do sol toca o rosto do Salvador, e o contraste entre o dourado da aurora e o brilho das tochas cria uma imagem que só o céu poderia pintar. A noite terminou, mas o dia que começa é o mais sombrio e o mais luminoso de todos. Parte 2. O silêncio e as tochas. O sou eu ainda ecoa no ar, vibrando como um trovão que não destrói, mas revela. As tochas tremulam diante do vento, e por um instante os homens não sabem se devem avançar ou se ajoelhar. Jesus dá mais um passo. Não há fuga, não há defesa, há apenas entrega. Ele, que poderia chamar legiões de anjos, permanece imóvel diante dos que trazem espadas. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 8. A voz é calma, mas ordena com autoridade que vem do céu. Os soldados obedecem sem compreender porquê. Os discípulos recuam, atônitos, e Jesus se coloca diante deles, entre a luz das tochas e o amanhecer nascente. As algemas brilham sob a primeira luz do dia. O metal frio se aproxima das mãos que abençoaram crianças, que multiplicaram pães, que curaram cegos e leprosos, que levantaram mortos. O capitão hesita. Ninguém quer ser o primeiro a tocar o Filho de Deus, mas o dever vence o medo e o som das correntes corta o ar. As mãos são presas. O gesto é pequeno, mas muda a história do mundo. A liberdade eterna se deixa amarrar por amor. Pedro dá um passo à frente, mas Jesus o olha com doçura. O olhar diz o que as palavras confirmam: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 11. O apóstolo baixa a cabeça. A espada cai de sua mão e repousa na terra molhada. As lágrimas descem silenciosas. A multidão começa a descer o monte. Os soldados cercam o prisioneiro. As tochas lançam sombras que dançam nas pedras antigas. E os passos ecoam como batimentos do coração do mundo. O caminho estreito entre as oliveiras se enche de luz dourada e chamas vermelhas. Duas cores se encontram, a do fogo humano e a da aurora divina. Jesus olha o horizonte uma última vez. A cidade ainda dorme, envolta em névoa. Ele sabe o que virá, mas cada passo é dado com a firmeza de quem caminha na vontade do Pai. Entre os ramos, pássaros se agitam. As asas cortam o ar, despertando o jardim. O som leve contrasta com o ruído das armaduras. É como se o céu lembrasse a terra que a vida continua, mesmo quando o amor parece ser vencido. Um dos guardas se aproxima, observa Jesus em silêncio e sente algo que não sabe explicar. Não é medo, é reverência. O semblante do prisioneiro é mais sereno que o de todos os homens livres. Jesus volta o olhar para o solo. Ali ainda estão as marcas da oração, os joelhos que tocaram a terra, as gotas de sangue que caíram como oferenda. O horto guardará para sempre esses sinais como relíquias invisíveis do amor. O grupo avança lentamente e a claridade do sol começa a pintar o caminho. Cada folha, cada pedra parece iluminar-se de dentro para fora. A noite morreu. O dia nasce.
e com ele nasce a redenção. Atrás deles, o jardim volta ao silêncio. As oliveiras balançam suavemente, como se rezassem. O orvalho reflete o sol, pequenas lágrimas de luz cobrindo a terra. Enquanto os passos se afastam, o horto se torna templo. Não há altares de mármore, mas o chão consagrado pelo sangue do Salvador. Não há hinos, mas o cântico invisível da criação agradecendo em silêncio. O grupo desce o monte. Os discípulos o seguem à distância, sem coragem para se aproximar. O medo os domina e logo cada um tomará um caminho diferente. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 56. A solidão volta, mas agora não dói. É parte da missão. O filho sabe que o pai está com ele, mesmo quando ninguém mais permanece. As ruas de Jerusalém começam a se encher de sons. Martelos batem, portas se abrem, crianças chamam pelas mães. A cidade desperta para um novo dia, sem imaginar que o próprio sol da justiça caminha acorrentado por suas vielas. O olhar de Jesus percorre os rostos. Há indiferença, curiosidade, desprezo, mas também há compaixão escondida em alguns olhos anônimos. Aqueles que o verão passar novamente carregando a cruz lembrarão desse instante. O ar está frio. O cheiro de fumaça das tochas mistura-se ao perfume das flores que se abrem. Cada detalhe parece carregar significado. A claridade, o som, o tempo. Tudo se curva diante do mistério da entrega. Ao longe, o sino do templo anuncia a primeira hora do dia. E entre o som metálico que corta o ar, ergue-se a prece silenciosa do coração do Salvador. Ele não fala, mas cada passo é uma oração. Dentro do peito, o amor permanece intacto. O cálice foi aceito, o caminho iniciado. Não há volta, apenas a certeza de que tudo está conforme o plano divino. A claridade se espalha pelos muros de Jerusalém. O dia nasce dourado. E no meio do brilho da manhã, o prisioneiro de mãos atadas é o único verdadeiramente livre. Parte 3. A entrega e a luz. O grupo se detém na porta de um jardim adjacente. O capitão olha para o céu, que agora é rosa e ouro. Jerusalém se ergue à distância, cintilando sob a primeira luz do dia. O sol ainda não surgiu por inteiro, mas a aurora já pinta tudo de esperança. Jesus mantém-se erguido. As mãos presas não roubam a dignidade de seu gesto. A paz em cada movimento, como se o corpo humano revelasse a majestade invisível de Deus. O vento sopra e as chamas das tochas se apagam uma a uma. A luz nova as vence sem ruído, sem guerra, apenas existindo. Assim também é a vitória de Deus sobre as trevas. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. O verso ressoa no silêncio do coração do filho. A luz da aurora toca seu rosto e ele parece brilhar de dentro para fora. A mesma voz que disse, sou eu, agora fala apenas com o olhar. E nesse olhar há amor, perdão e propósito. Os soldados iniciam a marcha. As sandálias pisam as pedras úmidas, os ferros rangem, mas nenhum som supera o ritmo da paz que emana do prisioneiro. A luz cresce, banha os muros, acende os telhados. E por onde Jesus passa, até as sombras se tornam brandas. Os discípulos o seguem de longe. Pedro caminha atrás de todos, a culpa pesando mais que a espada que deixou no chão. Mas em seu íntimo arde a centelha que mais tarde se tornará fé invencível. Tiago chora em silêncio. João ora em sussurros. E o grupo se espalha pelas veredas como folhas levadas pelo vento. Dentro de Jerusalém a vida segue. Vendedores arrumam suas bancas, crianças correm, mulheres buscam água nos poços. Ninguém sabe que o Cordeiro de Deus acaba de ser levado para o sacrifício. Mas o céu sabe, e em cada raio de luz há uma promessa. O sacrifício não será em vão. Ao aproximar-se dos muros da cidade, Jesus ergue os olhos. Ele vê as colunas do templo brilhando ao sol da manhã.
E lembra-se das palavras que dissera: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo 19. Agora ele caminha para que essa profecia se cumpra de modo ainda maior. O templo do corpo será derrubado, e em 3 dias ressurgirá como luz eterna. O grupo entra pela porta leste. O cheiro de pão assado mistura-se ao perfume do incenso. Os mercadores gritam seus pregões. A vida cotidiana cobre o mistério com um véu de normalidade. Mas o reino de Deus está entre eles, preso, cansado e glorioso. Um dos guardas olha para o céu e vê uma nuvem vermelha cruzando a luz. O horto permanece em silêncio, mas a criação inteira sabe que algo sagrado aconteceu. A noite terminou, a redenção começou. Jesus entra no pátio do sumo sacerdote. Os olhos dos presentes se voltam para ele, uns com ódio, outros com curiosidade, poucos com pena. Mas ele mantém-se sereno. O amor não muda diante do olhar dos homens. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículo 34. Essas palavras que ele dirá na cruz já vivem no seu coração. Mesmo antes dos pregos, o perdão já foi dado. A luz do sol agora enche todo o céu. As sombras do horto ficam para trás, mas sua memória permanece no tempo. Ali, entre as oliveiras, o amor venceu a noite. Jesus é levado pelas ruas da cidade. A marcha segue entre becos estreitos e muros de pedra. Os homens o olham passar, alguns em silêncio, outros com palavras duramente humanas. Ele nada responde. O silêncio é sua linguagem, a paz sua defesa, a luz sua vitória. A luz do dia cresce até tocar o ponto máximo do céu. E mesmo que os homens pensem que o prenderam, na verdade é ele quem os mantém seguros dentro do plano da salvação. O horto ficou atrás, mas sua mensagem permanece. Quando o amor se entrega, a luz nunca mais se apaga. Senhor, chegamos ao fim desta jornada, onde a noite se transformou em aurora, onde o medo se rendeu à fé e o silêncio se tornou oração. Diante de ti, permanecemos em reverência. Não temos espadas, nem forças suficientes para carregar todos os nossos fardos, mas temos um coração que deseja aprender a amar como tu amaste. No Horto das Oliveiras, nós te vimos ajoelhar, te vimos suar sangue, chorar em silêncio e aceitar o cálice que o Pai te deu. E percebemos, Senhor, que também há um horto dentro de cada um de nós. Um lugar onde o medo, a dúvida e o amor se encontram. Ali, muitas vezes, não sabemos o que dizer. O silêncio é pesado, as respostas parecem distantes e o coração se sente só. Mas hoje compreendemos que mesmo nesse silêncio, tu estás presente. Ensina-nos, Senhor, a orar como tu oraste, não com palavras longas ou perfeitas, mas com a sinceridade de quem confia. Ensina-nos a dizer com o coração: Pai, seja feita a tua vontade, e a permanecer firmes mesmo quando essa vontade nos custa lágrimas. Não queremos fugir dos nossos hortos, mas atravessá-los contigo. Queremos aprender que a dor não é o fim, mas a porta que conduz ao amor verdadeiro. Queremos entender que a cruz não é derrota, mas caminho de vitória. Quando o cansaço nos fizer ajoelhar, que o teu exemplo nos ensine a permanecer em oração. Quando o medo nos fizer parar, que o teu amor nos leve a seguir em frente. E quando o silêncio do céu nos parecer ausência, lembra-nos, Senhor, que é nesse silêncio que o Pai mais trabalha em nós. Senhor Jesus, tu que curaste o servo ferido, cura também nossas feridas escondidas. Cura a pressa de quem não sabe esperar, a raiva de quem não sabe perdoar e o desespero de quem esqueceu que existe esperança. Ensina-nos a amar até quando não somos amados, a servir até quando ninguém vê, a perdoar antes mesmo de sermos feridos. Que o teu exemplo se torne nosso caminho,
e o teu amor, nossa morada. Diante de ti, colocamos nossas dores e medos, as cruzes que carregamos, as noites em que o coração se cansa, as orações que pareciam não ser ouvidas. Hoje entendemos, o Pai sempre responde, mas muitas vezes responde com silêncio. E esse silêncio, Senhor, não é castigo, é cuidado, é o tempo da maturação da fé, o espaço onde a alma aprende a confiar. Que cada um de nós leve consigo a luz desta noite transformada. Que saibamos olhar para o nosso próprio caminho e reconhecer que nunca caminhamos sozinhos. Mesmo quando todos se afastam, tu permaneces. Mesmo quando as trevas caem, tua presença é a chama que não se apaga. Dá-nos, Senhor, um coração semelhante ao teu, fiel na dor, manso na injustiça, forte na tentação e cheio de paz no meio da batalha. E quando chegarem nossos próprios Getsêmanes, ajuda-nos a lembrar que ali não termina a história. Depois da noite, sempre vem a manhã. Depois da entrega, vem a ressurreição. Depois da cruz, vem a luz. Que a tua luz nos acompanhe quando o dia for difícil. E que o teu silêncio nos console quando o mundo gritar demais. Que saibamos reconhecer-te nos pequenos gestos, no olhar dos que sofrem, no perdão dos que amam, na fé dos que permanecem. Senhor, obrigado por teres bebido o cálice até o fim, por não teres fugido da cruz, por teres amado até o último suspiro. Por causa de ti, a noite nunca mais será apenas escuridão, mas promessa de aurora. Hoje, ao final desta oração, queremos apenas te agradecer. Pelas dores que nos ensinaram, pelas esperas que nos moldaram, pelos silêncios que nos aproximaram de ti, e por cada instante em que o amor venceu em nós. Fica conosco, Senhor, em cada novo amanhecer. Fica em nossos passos, em nossos pensamentos, em nossos dias e em nossas noites. E quando o medo quiser voltar, que ouçamos dentro da alma a tua voz dizendo outra vez: sou eu. Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 5. Amém. Gratidão, Senhor, por nos permitires caminhar contigo nesta jornada. Gratidão por cada palavra que tocou o coração, por cada lágrima que se transformou em fé e por cada silêncio que se fez oração. Hoje saímos deste horto diferentes de como entramos. Levamos conosco a certeza de que o amor vence a dor, que a entrega ilumina o caminho e que o teu exemplo permanece vivo em cada um de nós. A ti, Senhor, entregamos nossos medos, nossas noites e nossos amanheceres. E te pedimos, continua caminhando conosco nas próximas jornadas até que toda sombra se transforme em luz. A você que rezou, ouviu e sentiu conosco, que abriu o coração e deixou o Espírito falar, nós queremos agradecer. Sua presença nesta oração é também uma semente de luz. Compartilhe esta jornada com quem precisa de consolo, com quem vive a própria noite, com quem busca esperança, porque cada coração tocado é mais um passo rumo à redenção. Inscreva-se e permaneça conosco. Cada novo episódio revelará um passo da paixão de Cristo, um convite para mergulhar mais fundo no mistério do amor divino. Na próxima jornada, seguiremos com a flagelação de Cristo. Um momento de dor humana e compaixão divina, onde o corpo é ferido, mas o espírito permanece inabalável. Que esta série, As Jornadas do Calvário, seja mais que uma história, seja um caminho de fé, uma experiência viva de encontro com o amor que salva. Até a próxima jornada, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Fim do episódio 1. A agonia de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. As Jornadas do Calvário são mais que uma narrativa. São uma experiência espiritual, um convite para caminhar ao lado de Jesus, do silêncio do horto até a vitória da cruz.
Cada episódio revela um passo da sua entrega, um fragmento da paixão que ainda ressoa em nossos dias. Não apenas como lembrança, mas como luz viva que transforma, cura e renova. Aqui, cada palavra é oração, cada pausa é respiro da alma, cada som é parte da história que o céu quis contar ao coração humano. Nesta série, caminharemos juntos pelos momentos mais profundos da jornada de Cristo. A agonia no horto, a flagelação, a coroação de espinhos, a caminhada ao Calvário e a crucifixão. Mas também aprenderemos a cada ato que o sofrimento não é o fim, é o início da redenção. Aqui, não falamos apenas sobre dor, mas sobre amor. Não sobre fraqueza, mas sobre fé. Não sobre derrota, mas sobre vitória. A vitória da luz sobre toda a escuridão. Convidamos você a mergulhar em cada episódio como quem entra em oração, a ouvir com o coração aberto, a permitir que o Espírito Santo fale em silêncio entre as palavras. Em As Jornadas do Calvário, você não é apenas espectador, você é peregrino. E cada ato é um passo nessa peregrinação interior, onde o sofrimento se transforma em amor e a cruz se transforma em vida. Prepare o coração. Cada vídeo é um altar de som, luz e fé. E cada instante é uma chance de se aproximar mais do mistério que nos salva. Compartilhe essa jornada com quem precisa reencontrar a esperança. Convide sua família, seus amigos, sua comunidade. Porque quando um coração é tocado pela luz, essa luz se multiplica e que, a cada novo episódio, a presença de Cristo cresça dentro de você, iluminando seus dias e consolando suas noites. Gratidão por chegar até aqui. Que Jesus te ilumine, te abençoe e te prospere. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo, até a próxima jornada de fé.